Fala pessoal, tudo bom? Esse é o podcast Que Conta é Essa? É um projeto idealizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, do qual eu faço parte também. E o projeto nasce dentro de um movimento questionando a administração das contas públicas, o planejamento das contas públicas, o que o sistema tributário e orçamentário, o sistema fiscal faz, o que ele pode ser melhorado. Ou seja, como que o Estado gasta, investe o dinheiro dos nossos impostos. A conversa aqui é sobre isso. Apresentado o podcast, eu me apresento. Eu sou Vitor Lins, também auditor fiscal aqui da Receita Estadual. E me acompanha hoje aqui na mesa meu colega Ayrton Cardomingo. Obrigado, tudo bem, pessoal? Eu sou o Ayrton Cardomingo Júnior, também auditor fiscal aqui da Receita aqui do Estado de São Paulo. E hoje vamos abordar aqui, vamos tratar um pouco dos temas de reforma tributária. E para isso a gente conta com o nosso primeiro convidado especial aqui, que eu vou pedir para o Vitor apresentar. O Eduardo Fagnani é professor doutor de Economia da Unicamp. Eduardo, boa tarde. Para começar, eu vou fazer uma brincadeira meio Marília Gabriela e vou perguntar assim para você. Quem é Eduardo Fagnani por Eduardo Fagnani? Bom, boa tarde. Não é boa tarde, né? Depois vocês editam isso, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Quem tiver ao horário que você estiver em casa, está cumprimentado. Vamos começar de novo. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço a vocês pelo convite. Bom, eu morei sempre no interior. Meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe era professora. E eu sou fruto da escola pública, né? Eu fiz ginásio, grupo primário na época, ginásio, e depois o colegial, né? Sempre uma escola pública. E depois cursei a USP em São Paulo, faculdade pública, mestrado em Ciência Política na Unicamp, escola pública, doutorado em Economia na Unicamp, escola pública. E durante 40 anos quase eu dei aula na Unicamp, né? Trabalhando com proteção social, economia do bem-estar social e temas desse tipo. Então você mesmo já é um fruto, né, do Estado Social, né? Fez colégio público e lá teve as oportunidades de ser um economista. Pegando o gancho de economista, eu quero te perguntar o que é ser um economista em geral e em particular em 2022? Olha, tem vários clássicos, autores clássicos da economia, e no Brasil nós temos o Celso Furtado, que dizem e reafirmam que a economia tem por função o bem-estar, né? O papel do economista é esse, é criar o bem-estar, né? O Brasil de 2022 é um Brasil que não cria o estado, não cria o bem-estar, né? Nós vivemos tempos muito estranhos, né? Muito estranhos. E, por exemplo, em 2013, 2014, né? Que o Brasil vivia quase uma situação de pleno emprego, né? E a inflação começou a subir. Tem vários economistas, chamados economistas do mercado, que escreveram e disseram e difundiram a ideia de que é impossível combater a inflação com pleno emprego. E um deles escreveu: é preciso demitir sim. Tá certo? Olha. E foi o que foi feito, tá certo? Especialmente a partir do governo Temer e no Bolsonaro. Quer dizer, para combater a inflação, o que eles fizeram? Geraram recessão. Quando você gera recessão, você gera desemprego, queda de renda, as pessoas têm um menor poder aquisitivo, compram menos. E aí você derruba a inflação, né? Mas o que você fez com a vida do povo? 2020 é um ano em que, em função dessa visão da economia, né, que não está a serviço do bem-estar, nós temos no Brasil 30% da força de trabalho subutilizada, 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, né, que nem procuram mais emprego, né?
nós temos um país em que mais da metade da população tem algum grau de insegurança alimentar e 20 milhões têm insegurança alimentar severa, ou seja, passam fome, tá certo? Então, isso é fruto de economistas que não estão a serviço da sociedade. Eduardo, deixa eu aproveitar, porque essa discussão, quando você faz essa trajetória e aponta esse debate, ele é um debate que acontece, esse debate em que a gente elege, né? Você, olha, na condição de economista, os economistas e a economia promove a discussão e o estudo do bem-estar. Você vai para o direito fala, não, o direito também busca o bem comum. E aí vem a discussão do desenvolvimento. Como você citou o Celso Furtado, e a gente tem, né, a influência do Celso Furtado na CEPAL, em toda aquela questão do desenvolvimento, e ao mesmo tempo você nos traz também esse dado que é alarmante. Eu não sei como que as pessoas conseguem fazer alguma outra discussão que não seja o resgate de mais da metade da população que está em insegurança alimentar. Quer dizer, na minha opinião, eu não consigo entender como qualquer outra discussão. Mas a corrupção. Mas a Lava Jato. Mas, quer dizer, espera, nós temos algumas etapas a serem cumpridas, né? Na administração a gente encontra aquela pirâmide de Maslow, que são necessidades. A primeira é a mais básica, eu preciso comer. A pessoa precisa se alimentar. E aí nós temos essa discussão do que é o desenvolvimento, qual é a visão de mercado e, ao mesmo tempo, essa visão do desenvolvimento que era promovida pelo Celso Furtado. Você poderia falar um pouco para a gente desses dois viés? E a gente já volta para a questão tributária. Sim, olha, a questão que o Celso Furtado, quer dizer, é todo o período da industrialização brasileira, né, que para muitos autores ela ocorre a partir de 1930. Quer dizer, ela começou na época do café. O próprio Celso Furtado traz isso, né? Quando você tem a força de trabalho assalariada na escravidão, você começa a criar um mercado de consumo interno, né? Então, esse é o início da nossa industrialização. Mas ela se completa, a primeira etapa, na década de 50, com Juscelino, né? Onde nós passamos a ter o que os economistas chamam uma matriz verticalmente integrada, ou seja, a gente produzia desde bens de consumo para assalariado, como roupa, sapato, essas coisas, bens intermediários, aço, etc., até bens de capital. Nós fazíamos máquinas que produziam outras máquinas, né? Então, um país que tem essa estrutura industrial integrada, ela passa a produzir internamente o que você comprava, né? Então, aí você passa a ter o que os economistas chamam de uma política de substituição de importações, né? Bom, o que significou isso? Significou que, quando você pega o Brasil em 1930, o Brasil em 1930 deve ter, se você tinha 90% das pessoas morando no campo, né? Aproximadamente, 90%, 80%. Né? Uma das heranças da colonização, segundo um outro autor, é que você criou uma sociedade analfabeta, tá certo? Entre outras, né? Então você tinha 80% das pessoas morando no campo, analfabetos, sob os resquícios da escravidão, tá certo? E que estava condenada a ser assim se o Brasil continuasse sendo um país exportador de café ou exportador de qualquer outro tipo de commodity, né? Com a industrialização, né, você, em relação a esse passado, você melhorou muito a vida das pessoas, né? Elas passaram a vir para as cidades, você, em tese, enfim, aí você tem todo um processo que vai levando a uma ampliação dos direitos trabalhistas, direitos sindicais, né? Maior segurança no trabalho, etc. Enfim, e a indústria é o setor dinâmico de uma economia, né? Então, esse processo que você se refere,
o Celso Furtado defendeu, toda a escola da CEPAL, ela mostra muito isso, né? Como que nós passamos de um país agrário exportador para um país industrial, né? E a CEPAL entendia a industrialização como o único caminho para você enfrentar as questões sociais, né? Claro que quando você faz a industrialização você não enfrentou tudo, né? Daí que você tem, por exemplo, o próprio Celso Furtado, em 1962, ele foi ministro do planejamento de João Goulart, né? Ele tinha as famosas reformas de base, né? O que nós fizemos até agora? Industrializamos. O que nós temos que fazer agora? Tem que combater o analfabetismo, tem que enfrentar a questão da concentração agrária, por aí vai, tá certo? Evidente que você não resolveu tudo com a industrialização, mas ela foi um passo importante para que você desse um avanço, né? E o Brasil se tornou, naquela época, a 8ª economia do mundo, né? O 8º PIB do mundo, né? Depois, no governo Lula, se tornou a 6ª economia do mundo, né? Então, veja, o que significa isso? Significa que você tem riqueza suficiente para permitir que ninguém passe fome. Certo? Aí por que você não faz isso? Aí são os desígnios da política, né? Agora, veja bem, se você for para a Europa no pós-guerra, aconteceu um processo semelhante. Se você for para os Estados Unidos a partir da grande recessão de 29, o que é importante em todo esse processo? O papel do Estado. Por quê? Porque o Brasil se industrializou 100 anos após a Inglaterra. A Inglaterra se industrializou em 1850, por aí, né? Primeira Revolução Industrial e tal. E o que acontece? Conforme vai passando o tempo, era a máquina a vapor, depois a máquina é outro tipo de transformação, a eletricidade, não sei o quê. Então você vai ficando cada vez mais longe dos países originários, então fica mais difícil você se industrializar. Então no Brasil, esse processo de industrialização, ele teve o papel do Estado, né, que a gente chama de Estado Nacional Desenvolvimentista, né, de 30 a 80, né, o grande período de 1980. Né. E esse Estado Nacional Desenvolvimentista foi importante como? No crédito. O BNDES foi criado em 1954, tá certo? O crédito público ajudou a financiar, ele coordenou um projeto de industrialização, atraindo as empresas multinacionais que detinham tecnologia, mas criando uma empresa nacional que fornecia os equipamentos, né? Vai pensar, por exemplo, amortecedor, como é que chama o amortecedor que tem aqui no Brasil? Enfim, toda a indústria que fornece, na indústria automobilística, né? Toda a indústria que fornece o amortecedor, o vidro, não sei o quê, se desenvolveu uma indústria nacional, né? Então, esse foi um pouco o COFAP, né? Metal Leve, Vilares, todo esse pessoal veio no bojo desse processo, né? Então, o Estado tem um papel importante. E você vai ver também, quer dizer, falando em bem-estar social, quer dizer, nas grandes crises do capitalismo do século, por exemplo, a crise de 1929, a grande recessão de 29, você tem o New Deal do Roosevelt, tá certo? O que é? É o Estado, quando você tem crise, o Estado entra e coordena, né? Quando você tem a final da Grande Guerra Mundial, que você tem o Estado entra, governos liberais, hein? Não são governos de esquerda. São os governos são os governos liberais que falam o seguinte: olha, a gente passou por um período aqui de fascismo, de nazismo, tá certo? Hoje o mundo está dividido entre capitalismo e comunismo. Se a gente não fizer nada, isso vai dar em comunismo. Então vamos fazer a social-democracia, que é uma forma de você humanizar o capitalismo para que nesse contexto. Então o que você tem no pós-guerra, tá certo? De novo, o Estado coordenando as ações, né? Isso é conhecido como os 30 anos de ouro do capitalismo, entre 1945 e 75, onde você gerou pleno emprego, tá certo? Direitos sindicais, direitos trabalhistas, o estado de bem-estar social, né? Então você gerou riqueza, mas transferiu e distribuiu renda e direitos, né? Então eu acho que a gente tem muitas experiências históricas, né? De economistas que fizeram políticas que visavam o bem-estar social.
Então, Eduardo, e a gente chegou ali, né, você estava fazendo a construção, chegou no BNDES em 1950 e pouco, e em 1966 a gente teve aqui o Código Tributário Nacional, quer dizer, o nosso sistema tributário é da década de 60, de 66. Então, falou aí da geração de riqueza e da distribuição dessa riqueza, e a tributação é a forma como o Estado pode distribuir essa riqueza que é construída em termos nacionais. E aí eu gostaria de convidar você, então, para a gente entrar nesse tema da tributação, né? Para que a gente, que você pudesse explicar um pouco aí o que é o modelo tributário, né? No caso do brasileiro, e inclusive quais são os problemas desse nosso modelo tributário, que foi consolidado em 88, mas ele é originário lá da década de 60. Muito bom, muito boa essa pergunta. De fato, a gente ainda vive a reforma tributária de 66, né? As grandes diretrizes do sistema tributário brasileiro foi gerado lá. Mas eu queria fazer primeiro algumas considerações. Porque você faz a industrialização, quer dizer, o Brasil, o primeiro período democrático do Brasil foi de 45 a 64. Foi a primeira vez que a gente teve democracia no Brasil, né? Uma democracia incipiente, etc. E esse projeto democrático, que deu industrialização, etc. Mas o que você discutia em 1961, 62, 63, 64? Você discutia aquilo que eu falei, as reformas estruturais, né? As reformas de base, né? Como o Celso Furtado chamava. Então é o seguinte, olha, a gente avançou, só que o nosso sistema de imposto ainda é baseado no imposto do selo, tá certo? Quer dizer, nós temos uma estrutura industrial, tá certo? Mas os nossos impostos ainda correspondem à época da economia que exportava café, tá certo? Então nós temos que fazer a reforma tributária. Nós não temos um banco central. Precisa ter um banco central para coordenar o mercado financeiro, etc, etc. Não temos um sistema de financiamento da habitação de longo prazo. Então temos que fazer isso. Blá, blá. Enfim, essas questões todas elas estavam colocadas no debate democrático entre 60, 64, etc. Estavam todas lá colocadas, né? É o debate que se fazia na época com muita dificuldade. Quando você tem o golpe militar, o que acontece? Acontece que você interrompe esse processo de debate democrático, tá certo? Mas os governos militares pegaram todas essas reformas que estavam sendo discutidas, mas deram uma roupagem deles, tá certo? Por exemplo, não sei se você sabe certamente, mas um dos temas centrais em 64, antes de 64, era a reforma agrária. Os governos militares, eles vão falar, não, agora ninguém discute a reforma tributária. Não, eles fizeram o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é de 1968. E no Estatuto da Terra, se você for olhar lá, está toda a discussão que os setores mais à esquerda colocavam, função social da propriedade, poder desapropriar, tudo que a esquerda definia está no Estatuto da Terra. Tá certo? Então o regime militar pegou aquelas questões, algumas ele incorporou, grande parte ele incorporou, mas deu uma roupagem para ele. Quando o Celso Furtado falava em tributação progressista, a reforma tributária é uma reforma tributária que distribuísse renda. Ele estava pensando aonde? Ele estava pensando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, todos os países que fizeram sistemas tributários redistributivos desde os anos 30, do século passado. Ele estava pensando nisso. Mas o que os militares fazem? Fazem uma reforma tributária, cria, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, porque você tinha uma economia que era industrial, não era mais uma economia agrário-exportadora. Ampliam a base do imposto de renda, enfim, fazem uma mudança. Mas o que eles não fazem? Eles não alteram radicalmente a distribuição de consumo e renda e patrimônio, tá certo? Eles fazem a reforma tributária, aumenta a base de impostos, o próprio imposto de renda, né?
mas mantém uma estrutura tributária baseada no consumo. Hoje nós temos 50%, 50% da tributação é no consumo. Naquela época um pouco mais. Tá certo? Agora, por que você tributa sobre o consumo? Para não tributar sobre riqueza e patrimônio. Tá certo? É simples assim, você tem que financiar. Bom, se eu não posso tributar o rico, eu tenho que assentar a mão no consumo. Tá certo? Então, veja, ou seja, você fez uma reforma tributária, ela potencializou a capacidade financeira do Estado, sem dúvida nenhuma, em grande medida o milagre econômico que vai ocorrer a partir de 68 até 73 tem a ver com a coisa, com os recursos externos, mas tem a ver com a capacitação fiscal do Estado por conta dessa reforma tributária. Então você modernizou o sistema tributário brasileiro, mas o que você fez? Mas nesse sentido ele é conservador. Você moderniza, mas conserva. Por quê? Porque você não toca nos interesses das classes dirigentes. Você não tributa a renda nem patrimônio. Mesmo assim, aí então é interessante você notar o seguinte, mesmo com 50%, mais de 50% dos tributos vindo do consumo, né, não sobre renda e patrimônio, o imposto sobre a renda no Brasil, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil durante a ditadura militar, tá certo? Foi superior a 45%. Você não sabia? Não. Superior até, se eu não me engano, posso estar enganado, até 1983 ela foi de 45%. Ela já chegou a 65%, se eu não me engano, no período do João Goulart. Tudo bem, era uma base restrita. Mas durante todo o regime militar foi em torno, você tinha mais de, não eram só poucas alíquotas como você tem hoje, eram mais alíquotas e a máxima era 45%. Você vê o paradoxo do Brasil, né? Quando você vê, por exemplo, no mundo todo, você, nos países capitalistas, eu insisto isso, países capitalistas, governos liberais, saída do pós-guerra, saída do fascismo e do nazismo. Bom, é aí que se escreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Um documento de 1944, todo homem tem direito, uma coisa clássica, tá certo? E aí você faz o estado de bem-estar social, né? O sistema público de saúde inglês, né? Saúde pública, universal e gratuita. Essa é a inspiração do SUS, nós fomos buscar lá, tá certo? Bom, como é que você financia o estado de bem-estar social? Com a tributação progressiva. Você taxa os ricos, taxa a riqueza, os super ricos, a riqueza, a propriedade, tá certo? E transfere renda para financiar a saúde pública universal, né? Então, é assim que aconteceu na história dos países capitalistas centrais. O que acontece aqui no Brasil? Em 88, quando a gente cria o nosso embrionário sistema de proteção social, é a primeira vez que você tem alguma coisa como o SUS, tá certo? O que o Sarney faz? Ele abaixa a alíquota do imposto de renda de 45% para 25%. Tá certo? Depois, logo em seguida, aumenta para 27,5%, que é hoje a alíquota máxima. Tá claro? Então, sintetizando a tua pergunta, eu vejo o sistema tributário hoje como a estrutura é a reforma tributária 66. Só que ao longo do tempo você foi fazendo puxadinhos. Faz um puxadinho aqui, faz um puxadinho ali, faz um puxadinho ali, mas a essência é a mesma. Tá certo? Por isso que eu digo que o caráter regressivo da tributação brasileira ele é secular, porque ele já vinha antes, né? E depois de 64 você consolida, né? Moderniza, mas consolida. Por que é secular? Porque você não tributa renda, patrimônio e riqueza. Tá certo? Você vê, por exemplo, hoje, você vê a OCDE. Quanto que o imposto de renda representa da arrecadação de tributos na OCDE? 9% do PIB. Alemanha, 10% do PIB. Brasil, 20 e poucos por cento do PIB. Desculpa, 2,5% do PIB. Tá certo? Quer dizer, então, a estrutura de tributos dos países capitalistas centrais, por mudanças feitas por governos liberais, tá certo? Faz com que o centro da tributação seja renda
riqueza e patrimônio, tá certo? No Brasil, historicamente, o nosso sistema tributário está assentado sobre o consumo. Tá certo? Por que consumo é alto? Eu sempre digo, a carga tributária no Brasil não é alta, ela é mal distribuída. Os pobres pagam muito e os ricos não pagam. Por que os pobres pagam muito? Porque metade da nossa tributação vem sobre o consumo, enquanto que nesses outros países metade da tributação vem sobre renda e riqueza. Tá certo? E por que o pobre paga mais? Porque quando o pobre compra uma geladeira de R$1.000, aquela geladeira tem 30% de imposto. Tá certo? Ele vai pagar R$300 numa geladeira que custa R$1.000. Tá certo? Se ele ganha R$1.000, ele vai pagar 30% de imposto. Se uma pessoa que ganha R$10.000 comprar a mesma geladeira, em vez de 30% do salário dela, vai representar 3%. E se uma pessoa que ganha R$100.000 para comprar a mesma geladeira, aquele imposto vai representar 0,3% da renda dela. Por isso que a tributação sobre o consumo ela é regressiva, ela é injusta, né? Mas isso vem da reforma tributária de 66, 67. Eduardo, então, assim, a nossa política tributária, então, ela não é nem social-democrata e nem liberal. Ela é aristocrata? Ela é burra. É burra. Porque é o seguinte, o capitalismo precisa de consumidor. Tá certo? Como é que você vai ter capitalismo sem ter consumidor? Tem estudos que mostram que o sistema tributário brasileiro, os decis menores, quem ganha menos, captura cerca de 30% da renda de quem ganha menos. Os mais pobres, lá embaixo, o primeiro decil. E os mais ricos absorvem 8%. Você pegar a renda de um pobre, pegar 30% a imposto, é 30% a menos que ele podia consumir. Tá a propensão dele a consumir é gigantesca, né? Não, o pobre... É mais do que 100%, né? Não, o pobre consome tudo que ganha. O rico, tá certo? Ele consome uma parte minúscula do super rico, eu estou falando, né? Uma parte minúscula do que ele consome. O resto ele põe no mercado financeiro, tá certo? Então, veja... Só um dado aqui, eu vi um estudo do IPEA que a propensão a consumir do último decil era 120%. É claro. As famílias estão se endividando, né? Não, mas ele tem que comprar comida, tem que pagar o aluguel, tem que comprar roupa de frio. Como é que vai fazer agora? Tá com esse frio aí, você não vai comprar roupa? Aí você não tem dinheiro? Não tem. Agora, se você tivesse 30% a menos de imposto... Os 120 que ele falou, já sobraria 10 ali, né? Tá certo. Então, veja, o que... Eu não sei nem como... às vezes eu falo assim, quer dizer... Quando você analisa a tributação no Brasil, ela é obscena. É a melhor definição que eu tenho. Obscena. É obscena. Você quer ver uma outra coisa? É obscena porque... É a classe média que quando quer fazer, enxoval, né, vai casar, ou se não vai ter filho, vai para os Estados Unidos fazer um enxoval lá. Né? Vai comprar em Miami. Aí você fala, por que você vai comprar em Miami? Não, porque o produto é melhor e é mais barato. Mas por que o produto é mais barato lá? A tributação é menor. Os Estados Unidos é um país socialista, é um país comunista, né? Não, é um exemplo de capitalismo, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar esse aspecto que você fala, porque a discussão de sistema tributário é uma discussão política, está no cerne do modelo de Estado. E tudo que é discussão política nos últimos tempos no Brasil, tudo bem, no mundo em geral, mas aqui em particular, fica reforçado, realçado, né, com essa polarização. E toda vez que a gente fala em alguma coisa que seja justa, solidária, né, como essa reforma tributária que o senhor defende, isso começa a ser, lato sensu, classificado como coisa de comunista, né? Então, mais uma vez, eu venho reforçar aqui, porque outro dia eu vi um aspecto relativo a isso para dizer o seguinte: o Adam Smith já falava disso, né? O Adam Smith é o ícone do liberalismo, né? E ele já falava, né, da importância de você tributar menos o consumo. Eu vi isso no site do Instituto Mises, que é um instituto liberal, né? Então, eu acho que é importante essa fala do senhor ficar destacada para dizer o seguinte:
esta proposta não é uma proposta comunista, e é bom falar isso, né, para todo mundo que procura fazer esse reducionismo limitador, né, das possibilidades de avanço para o país. Essa é uma proposta liberal. E é a que, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento econômico. Ontem, o professor Pastore, na coluna dele no Estado, fala da proposta do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, e ele faz essa defesa para dizer da importância de se tributar com a mesma alíquota, inclusive os serviços, e isso tem sofrido um grande ataque, porque, afinal de contas, a classe média, né, as pessoas, a parcela da população de maior renda é que consome mais serviço, né? A parcela de menor renda tende a consumir mais produtos que serviços, né? Então, ele faz essa defesa, né? Ele faz a defesa para dizer que tributar com a mesma alíquota bens e serviços, tal como aparece na proposta da PEC 45, é sim socialmente defensável e também do ponto de vista de desenvolvimento econômico, porque as economias tendem a se voltar para serviços, né? E ao mesmo tempo é socialmente mais justo, porque deixa a regressividade do imposto sobre consumo de lado para avançar sobre o imposto sobre serviço. Essa coisa, começar pelo Pastore. Tudo bem, ele tá certo. Só que isso que ele está dizendo, assim, dá uma arranhadinha assim no verniz, entendeu? Porque não é essa a questão. Uma reforma tributária no Brasil tem que enfrentar a questão do consumo. Mas a coisa central no Brasil não é consumo. Nós temos que reduzir o consumo, mas reduzir radicalmente. Quer dizer, quando você pega a média da OCDE, você falou Estados Unidos, né? O pessoal adora os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o máximo, até comprar coisa de bebê lá, não é isso? Muito bem. Quanto que a renda e o patrimônio representam no sistema tributário americano? 50%. Certo? Quanto que a renda representa no Brasil? 18%, 20%. Quanto que o consumo representa nos Estados Unidos? 17%. Quanto que o consumo representa no Brasil? 50%. Então, nós somos os Estados Unidos invertido. Você está entendendo? Então, veja, vamos discutir a simplificação da tributação do consumo, mas isso não enfrenta o problema. Quando você pega a média da OCDE, os tributos sobre o consumo representam 30%. Né? No Brasil é 50%. Então, nós temos que reduzir o consumo. É isso que tem que fazer. Simplifica, faz o IVA, está tudo bem, mas tem que reduzir. E você tem que aumentar a renda e patrimônio. Né? A questão você coloca muito bem. É importante, viu, desmistificar duas coisas. Quando a gente fala em taxar os ricos, as pessoas que têm, a gente já brincou sobre isso, o cara que tem um Jeep Renegade acha que ele é o rico, entendeu? E eu estou falando aqui daquele Jeepão da Mercedes, um Jeepão da Mercedes que custa, sei lá, quase $1 milhão, também não sei, mas... quase uma fortuna, 500 milhões. Eu queria saber até quanto custa, nem saber eu sei. Eu sei que o Luciano Huck tem um desse aí, tá certo? Então eu estou falando de quem tem esse jipão, então não estou falando do cara que tem um Jeep. O ponto é esse que você falou, muito bem colocado, quer dizer, fala em progressividade, justiça fiscal é coisa de comunista, tá certo? Então, o princípio da equidade fiscal, como você bem colocou, o princípio da equidade tributária, fiscal, foi colocado pela primeira vez pelo Adam Smith, tá certo? Que é um clássico da economia liberal, o livro dele, tá certo? Em 1780 alguma coisa. Ele diz lá, os súditos devem pagar ao rei uma parcela equivalente proporcional aos seus ganhos. É o princípio da proporcionalidade. Isso é um liberal clássico que faz, né? Quando você vê os países
capitalistas, quer dizer, países capitalistas, centrais, né? Reino Unido, Estados Unidos. Eles fizeram isso há quase 100 anos atrás. Quando você faz a pergunta para mim, o que é o Brasil? Eu falei, eu não sei o que é o Brasil. Tá certo? Porque nós somos, quer dizer, os países capitalistas centrais fizeram isso desde a Primeira Guerra. Você começou a ter aumentos. E o próprio Piketty diz, eu só consigo fazer essas mudanças em contextos de gravidade, de guerra. Entendeu? Mas desde a Primeira Guerra você tem tributação progressiva nos países capitalistas centrais, que depois se aprofundam com a grande recessão de 29 e depois para enfrentar a segunda Guerra Mundial, tá certo? Eu estava dizendo para vocês, quando você pega entre 1940 e 1980, 40 anos, a alíquota máxima do imposto de renda, máxima, que pega lá os bilionários, nos Estados Unidos era 90%. O Estado ficava com 90% da renda dele. E é um Estado liberal. Por que ele pega 90%? Porque o cara que ganha 20 milhões por mês, tá certo? Ele vai usar na economia, vai fazer a economia girar e vai usar 500 mil reais. O resto vai para o mercado financeiro. Tá certo? Então ele não precisa dos 90%, ele precisa dar 10% para ele. Então durante 40 anos nos Estados Unidos, a alíquota máxima do imposto de renda superou 90%. Idem no Reino Unido. O imposto sobre herança nesses dois países, nessa época, foi superior a 70% no Reino Unido, na França e nos próprios Estados Unidos. Vai receber uma herança 70% do Estado. Aí eu pergunto, você tinha algum governo comunista lá? Tinha algum enviado do Putin lá, trabalhando lá? Não, eram governos liberais, tá certo? Num país capitalista central. Né? Por que o imposto de herança, por que ele é alto? E continua sendo alto hoje em muitos países, como a França, por exemplo. Né? Porque ele é um princípio liberal, ele vai contra... A coisa liberal é a igualdade de oportunidades, não é isso? Igualdade de oportunidades e a ideia como é que chama isso? Do esforço próprio, a meritocracia. Da meritocracia, tá certo? Então, para a doutrina liberal não faz sentido assim, meu filho está estudando com o filho de um cara rico, tá certo? Aí os dois estão na mesma escola, no mesmo local. Aí o filho de um cara rico, o pai morre, ele ganha 1 bilhão, tá certo? Quer dizer, então, tem duas pessoas que têm igualdade de oportunidades, de repente esse aqui não tem mais, então não é justo. Então eu tenho que taxar esse daqui. Você percebe? Então, assim, é muito bem colocado essa questão que você colocou. Primeiro, para dizer para as pessoas, quando a gente fala em rico, nós não estamos falando quem tem um Jeep Renegade, tá certo? E segundo, quer dizer, precisa acabar com essa coisa no Brasil. Quer dizer, nós estamos falando aqui, qualquer ideia de justiça fiscal, de justiça social, parece que é coisa de esquerda, que é coisa ideológica, não sei o que. Não é assim. É assim que os países capitalistas centrais funcionam há quase 100 anos. Fênio, você está trazendo, né, uma coisa interessante que é a distorção do debate público, né? Como as coisas se distorcem e vão para outro lugar. Então, assim, por exemplo, se a gente for pegar um liberal, o debate público... Os liberais costumam aqui no Brasil se colocar no debate público, por exemplo, contra alguns vilões. Por exemplo, elencam, por exemplo, organizações de trabalhadores, sindicatos, por exemplo, são vilões para os liberais, e a taxação sobre patrimônio, por exemplo, herança também. Aí, se a gente for ler, por exemplo, dois autores liberais, Adam Smith, econômico, e o Tocqueville, político, por exemplo, você vai ver que um aborda sindicato e o outro aborda, ainda que tangencialmente, né, aborda sindicato, e o outro aborda a taxação sobre herança. Então, por exemplo, o Adam Smith, ele fala assim, ele fala que os trabalhadores devem se organizar, porque, aí, ó, aspas, é mais ou menos uma coisa assim, quem achar que os patrões não vão se organizar para combinar preços da mostra de que não entende nada do assunto. E o Tocqueville
fala que deve ser garantido o direito à herança e tal, mas não seria razoável que ninguém, não seria justo que ninguém recebesse por herança mais do que o razoável para viver, alguma coisa assim. Então, dentro dessa distorção, como você acha que essa distorção acontece dentro do debate público? Por que isso, né? O debate no Brasil nos últimos anos, eu acho que você não debate nada no Brasil, sinceramente. É certo? Eu colocaria esse debate entre aspas, entendeu? Porque, quer dizer, eu acho que a grande imprensa, a imprensa é um bastião do Estado Democrático de Direito, né? Ele é um bastião por quê? Porque a imprensa, classicamente, ela apresenta o contraditório, né? Apresenta, olha, aqui tem uma visão sobre a reforma tributária, aqui tem outra visão sobre a reforma tributária. Ela proporciona o debate e aí o leitor vê, enfim, qual que é a posição que ele vai ter, né? Mas o que nós temos aqui nos últimos algumas décadas já, tá certo? Você não tem esse debate, tá certo? Você tem uma visão, a visão do poder econômico. Essa que é a verdade, né? E aí, isso tudo forma a cabeça das pessoas, tá certo? A reforma tributária é um tema chato pra caramba, tá certo? Agora, se todo dia você vê tá certo, as notícias, porra, o governo vai aumentar mais imposto, pelo amor de Deus, onde já se viu, blá, 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 blá. Eu me lembro de há uns 5 anos atrás, tinha um desses programas na TV, que era um desses quiz, sabe? Assim, de madrugada, sabe quando você vai dormir, assim, deixa eu ver o que está acontecendo aí e tal. Aí dizia assim, era um programa na Rede Globo, inclusive, dizia assim, quanto você acha que tem de imposto na cerveja? Quanto você acha que tem de imposto na pinga? Quanto você acha que tem de imposto? Aí, pô, na pinga, 70% de imposto. Pelo amor de Deus, Estado, não sei o que, sabe? Enfim, é um pouco isso que a gente vê, assim, décadas de lavagem cerebral, tá certo? Outro dia um editor do Valor fez uma autocrítica da imprensa no editorial, eu achei interessantíssimo. Ele disse o seguinte, olha, a imprensa nesses últimos anos não discutiu as questões nacionais. Por exemplo, não discutiu a desindustrialização do Brasil. Tá certo? Nós demos voz ao mercado financeiro e seus representantes, né, que, em geral, tem um conflito de interesse quando eles colocam as posições deles, tá certo? E nós não falamos da desindustrialização. Olha como era em 1980, Brasil e Rússia, e China, igualzinho, estava empatado. Olha o que é hoje, a China está lá na frente, nós estamos aqui embaixo, tá certo? E a imprensa não discutiu isso. Na verdade, esse debate que enfim, claro, você discute isso na universidade, discute isso aqui, mas o grande debate, acho que cada vez menos, eu acho, tá certo? O papel da imprensa, desses telejornais que eles fazem, eu acho que cada vez tende a reduzir. Mas, enfim, você formou várias gerações aí dizendo que o Estado é ruim, o imposto é pior ainda, tá certo? E que o empreendedor é legal, tá certo? Então, você tem... Bom, dado para você, qualquer especialista liberal, conservador do mercado financeiro, pregar em cima dessa cultura é muito fácil. Você fala, tá certo, as pessoas aceitam e ninguém vai questionar. O que nós estamos tentando fazer aqui é dizer o seguinte, olha... na questão da tributação, os países capitalistas que são relativamente mais desiguais têm um sistema de proteção social que é financiado por um sistema de tributação progressiva. Impostos que incidem sobre os mais ricos. Nós estamos dizendo isso aqui, não é isso? Nós estamos dizendo? Sim. Tá certo? E aqui no Brasil, quando você fala de Estado e de imposto, é que nem você xingar a mãe. Tá certo? Por que vem isso? Eu acho que tem a ver com os meios de comunicação de massa, tá certo? E aí, com as redes sociais, quer dizer, aí a coisa complica demais, porque
As redes sociais, por um lado, elas democratizam a informação, mas, por outro lado, dá voz, né, a pessoas que não têm a menor qualificação técnica, profissional, etc., que falam sobre qualquer coisa, tá certo? Então, essa desinformação vai se perpetuando, tá certo? Que é uma tristeza, infelizmente. Deixa eu te perguntar aqui, ó, nessa salada do debate público, você tem, assim, polêmicas e consensos, né? Então, assim, você tem algumas polêmicas mais dentro da discussão distributiva, você tem mais consensos na questão da tributação sobre o consumo, né? Quais são, na sua avaliação, os pontos de consenso dentro da tributação brasileira? O que precisa melhorar em termos consensuais? Não há consenso. Não há consenso. Eu vou te dizer uma coisa. A gente vai falar da reforma tributária solidária. Nós começamos a pensar isso em 2017. Por quê? E ali a gente estava... Eu mesmo falei para o pessoal, a gente juntou 40 especialistas para fazer isso. E eu dizia para eles o seguinte, olha, nós vamos fazer um negócio, mas que não vai ser, nós vamos deixar um farol para o futuro. Nós não vamos aprovar nada do que está aqui, mas nós temos um farol para o futuro. E era assim que eu enxergava em 2017. Por quê? Porque a reforma tributária no Brasil, durante 30 anos, foi sinônimo de simplificação da tributação do consumo. Tá certo? E ninguém falava de renda e patrimônio. Tá certo? Então, a ideia para fazer a reforma tributária solidária foi esse ponto de partida. Falou, vamos propor um debate sobre a reforma tributária que pega a progressividade. Naquele momento, a gente pegava no deserto. Por que a gente passou a ter um pouco mais de visibilidade? Na mídia, nunca, tá certo? Mas no debate. Porque você tem a crise de 2020, da pandemia, tá certo? E o que os países capitalistas centrais começaram a fazer? O que o Banco Mundial começou a dizer? O que o Fundo Monetário Internacional começou a dizer? Tributação progressiva. Temos que taxar, você tem que taxar as grandes fortunas. Blá, 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 blá. O FMI falou isso. O FMI. Quer dizer, então, hoje, essa questão da progressividade, tá certo? Que há 5 anos atrás era chover no deserto, tá certo? Hoje ela começou a ganhar um pouco mais de espaço, porque o debate internacional hoje é esse, tá certo? Mas quando você... Bom, e aí você olha que o Congresso Nacional brasileiro, ele tá de costas para o mundo, tá certo? De costas para o mundo, de costas para o debate internacional que está sendo feito por instituições como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, como o governo dos Estados Unidos. Tá certo? Que está fazendo o plano Biden e tem junto com o plano Biden, tem uma proposta de reforma tributária que reverte todas as regressões que desde o governo Bush se implantou na coisa nos Estados Unidos, tá certo? Tá tributando mais as altas rendas, o alto patrimônio. Quer dizer, então isso daí passou a ser debatido no mundo de novo. Então, hoje em dia, você começa a ver, eu vejo assim, alguns caras que começam a fazer algumas concessões, sabe? O cara sempre defendeu só a tributação sobre o consumo, faz alguma concessão. De vez em quando você vê uma matéria na imprensa, mas ainda é muito raro, tá certo? Eu acho que esse projeto, eu fico muito, assim, a minha maior satisfação nesse projeto é fazer com que a questão da progressividade, se a gente não chega na grande imprensa, não tem problema, mas está chegando, de alguma forma, está chegando nos atores políticos, no parlamento, tá certo? A questão é muito simples. A pauta da tributação sobre o consumo, eu vou dizer que há um consenso. O consenso nós temos, sim, que fazer uma reforma sobre o consumo. Há um único consenso em relação... O consenso sim, é necessário fazer uma reforma sobre a tributação do consumo. E daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. É preciso simplificar. É preciso fazer um IVA, um imposto sobre valor adicionado, que cobre no destino e não na origem. Tudo isso há um consenso. Mas o consenso fica até aí. Porque o que eles dizem, isso basta.
o pessoal que defende só a reforma sobre o consumo, né? E nós dissemos, não, esse é o início, mas não é o fundamental. O fundamental é fazer a reforma da simplificação do consumo, mas também reduzir a tributação do consumo e compensar essa redução da tributação do consumo sobre tributação sobre renda e sobre patrimônio, sobre riqueza. Não é só para as pessoas entenderem, as pessoas que não são, esses termos são meio chato, né? O que é um tributo sobre o consumo? É o ICMS, é o ISS, né? Então, quando você pega, por exemplo, essa garrafa de água aqui, tá certo? Essa garrafa aqui tem X% de ISS, de ISS, desses impostos todos, né? Então, provavelmente 30% a 35% do preço dessa garrafa, né, é imposto sobre o consumo. E o que o empresário faz com esse imposto? Ele não paga, ele repassa por preço. O imposto sobre o consumo, o empresário não paga, ele repassa, não é isso? E quem que vai pagar? Tanto tecnicamente o nome é recolher, né? A empresa recolhe, né? Porque... Ele recolhe e repassa, tá certo? Então, quem paga o imposto que vai sobre um item de consumo como esse aqui, é quem consome. E por que ele é injusto? Ele é injusto porque quem ganha R$1.000 e quem ganha R$10.000 vai pagar o mesmo imposto sobre isso aqui. Então, o que a gente está dizendo? Tem que fazer a reforma, simplificar, porque é bastante complexo o sistema todo, tem que fazer. Mas não basta fazer isso. Você tem que também reduzir, né, os tributos que incidem sobre esse bem de consumo e ampliar o imposto de renda, riqueza e patrimônio. Por que o imposto de renda, o pessoal chama assim, o imposto sobre o consumo é um imposto indireto, né? Porque a empresa não paga, ela recolhe, né, e transfere para o preço, né? O que o pessoal fala? O imposto direto é o imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda é direto, especialmente o imposto sobre a renda da pessoa física, tá certo? É direto, você não dá para você transferir para ninguém, tá certo? Então, o imposto de renda da pessoa física, ele tem que ser progressivo, ele tem que ter alíquotas, né, que taxem menos quem ganha menos e taxem mais quem ganha mais, né? Eu falei para vocês que no Reino Unido e nos Estados Unidos a alíquota máxima do imposto de renda entre 40% e 80% foi 90 e poucos %, tá certo? Hoje em dia é em torno de 45%, 50%. 45%, 50%, 55%. A alíquota máxima, tá certo? No Brasil é 27,5%. Né? Então, mas esse é o imposto sobre a renda, especialmente o imposto sobre a renda da pessoa física, tá certo? É um imposto direto, ele não tem como sonegar. E ele tem que pagar proporcionalmente ao que ele recebe, tá certo? É por isso que a gente defende esse, e por isso que ele não é, ele é progressivo, quer dizer, quanto mais você ganha, mais você paga. Aqui é regressivo, porque quem tanto faz consumir o rico ou o pobre paga o mesmo imposto, tá certo? O imposto sobre propriedade é outra coisa que a gente tem que caminhar no Brasil, tá certo? O imposto sobre herança no mundo hoje é em torno de 30 e poucos %. A França é um pouco mais, o Japão parece que é um pouco mais. Qual que é o imposto sobre herança no Brasil? A alíquota máxima, 8%. Não é isso? O número 1 é o Japão com 40%. No Brasil, o máximo é 8%. Mas... com a alíquota definida por uma resolução do Senado. Não é nem lei. Né? Todo o restante do sistema tributário é por lei. A alíquota máxima do imposto é resolução do Senado. Né? Sim, mas a alíquota máxima é 8% e a maior parte dos estados cobra 4%. Ah, sim, tá exato. Certo? Aqui, inclusive. Então você tem na média mundial em torno de 30%, alguns países com 40%, 50%, e no Brasil a máxima é 8% e a maior parte cobra 4%. Para mim, a maior caricatura da injustiça fiscal brasileira é uma caricatura. É o IPVA. O IPVA é cobrado sobre a moto do rapaz que faz a entrega do Rappi,
tá certo? Mas não é cobrado sobre o helicóptero do sócio do Musk que vem aqui para o Brasil, tá certo? É uma caricatura. Você pega o ITR, o Brasil é um país do agronegócio continental, o peso do agronegócio no PIB é fantástico, tá certo? Na exportação. Sabe quanto a gente arrecada de ITR por ano? 0,1% da arrecadação tributária federal, tá certo? Então, esses também são impostos que incidem sobre a propriedade, tá certo? Que a propriedade é uma transformação da renda, né? E se juntar tudo que arrecadou de ITR ano passado, dá quase metade do IPTU de São Paulo. Não tenho essa informação, mas deve ser talvez até menos. Não dá o IPTU de São Paulo. Então, essa que é nós temos que buscar esses impostos sobre grandes fortunas. Isso já foi feito em todos os países desenvolvidos do mundo. Quer dizer, aí você pega o estoque da riqueza, né? O imposto de renda é o fluxo. Grandes fortunas é sobre o estoque, tá certo? Então, isso já foi feito no mundo todo, tá certo? Ele serve, então, se você tem um percentual sobre a riqueza que ultrapassar um determinado valor, tá certo? Aqui no Brasil, o que nós estamos propondo, a nossa proposta é que tem um percentual que é 1 e 1,5%, aí faixas crescentes, dos patrimônios líquidos superiores a 10 milhões de reais. 10 milhões até 20 milhões é meio, depois vai subindo 1,5. Sabe quantas pessoas, segundo os dados do Fisco, têm patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil. 59 mil pessoas. Sabe qual que é a nossa estimativa de arrecadação disso? 40 bilhões. Sabe quanto era o orçamento do Bolsa Família? 30 bilhões. Então, se você fizer um imposto 0,5%, 1% sobre o patrimônio que exceder 10 milhões, tá certo? São 59 mil pessoas que podem gerar uma receita superior à gerada pelo Bolsa Família, tá certo? Que beneficia cerca de 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Tá certo? Aí o pastor fica discutindo o imposto sobre o serviço, o imposto sobre o consumo. Tudo bem, tem a ver, mas o fundamental é isso aqui. É claro. Experiências internacionais. Tributação sobre grandes fortunas. Tem experiências internacionais que sirvam de referência para o Brasil? Imposto sobre grandes fortunas foram feitos com praticamente todos os países capitalistas centrais entre 1950 e 1980. Todos. Os principais, vamos dizer assim. Tá certo? E depois, quando você tem o neoliberalismo, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Onde a orientação é outra, quer dizer, aí a chamada política em inglês era me fugiu o nome em inglês, mas do gotejamento, né? Se você baixar o imposto para os ricos vão investir, aí vai gotejar para os pobres, tá certo? Então, assim, baixa o imposto, quanto menos imposto tiver, mais vai ter investimento e aí vai ter retorno social, tá certo? Então, quando você tem essa mudança, vários países que já fizeram retiram. Mas eles já cumpriram o seu papel, tá certo? Isso que é importante dizer. Durante um período, você transferiu uma parcela muito pequena da riqueza acumulada, tá certo? Para montar o sistema de proteção social, etc. Com isso, você até pode ter diminuído essa distância entre, né? Agora, quando você tira isso, faz essa política de redução de tributos, etc., você voltou a ter aumento da concentração da renda, né? Como os estudos do Piketty mostram com toda clareza, né? Você pega a renda cai no mundo, né? Na maior parte dos países, na década de 40, 30,
até 80, a concentração da renda cai, né? Que é a época do New Deal, das políticas keynesianas, do pós-guerra, né? De tributação progressiva alta, de financiamento do Estado de bem-estar social. Quando você tem o neoliberalismo novamente, a globalização, né? Tá certo? Você o mercado, não é mais o Estado, enfim, não tributa tanto, tributa menos, né? Aí você mostra que volta a ter o aumento da desigualdade, da concentração da renda no mundo, né? Nos maiores países. Isso é que o estudo do Piketty mostra. Tá certo? Agora, mesmo esses países capitalistas centrais, em relação ao período 30, 40 até 80, mesmo eles reduzindo muito os tributos, tá certo? Mesmo assim, hoje, o imposto de renda, por exemplo, é em torno de 40% a 45% a alíquota máxima, 50%, tá certo? Reduzindo é quase o dobro do que nós praticamos no Brasil, tá certo? Então, e imposto sobre patrimônio, riqueza, etc., esses países continuam praticando, embora na questão do grandes fortunas, que são os impostos sobre a riqueza, eles deixaram de fazer durante o neoliberalismo, mas agora tem alguns países que estão voltando. Tá? Tem um artigo interessante que mostra isso. Professor, nessa reforma da PEC 45, que era a reforma que foi desenvolvida e que propõe o imposto sobre bens e serviços, lá existe, né, como o senhor já bem explicou aqui para a gente, um imposto que se propõe a incidir sobre bens e serviços, mas ele não altera essa estrutura do imposto, não altera esse modelo do nosso sistema tributário que está assentado sobre o consumo. Para fazer a substituição do que nós temos hoje para este outro modelo, lá eles preveem uma transição que é longa, né? Bastante longa. E esse, inclusive, essa é uma das críticas que esse modelo recebe, porque neste período, que é longo, nós teríamos que conviver e lidar com mais um tributo, né? Então você tem toda essa estrutura que já é complexa e que continuaria, e teríamos mais este, porque na medida em que ele cresce, os outros decrescem, para que lá na frente, na convergência, um seja eliminado. Na proposta que é feita, essa proposta que o senhor coordenou da reforma tributária solidária, como que é prevista essa transição? Como que isso acontece ao longo do tempo? Não, a gente não previu transição, porque nós queríamos colocar, o foco do debate era a tributação progressiva, e nós trabalhamos muito, especialmente no livro sobre as propostas, nós trabalhamos muito assim, olha, a nossa proposta é essa, e se você fizer isso, nós temos nós simulamos o aumento de receita e a perda de receita, né? Quando você cria um determinado tributo, vai ter um aumento de X de receita, e quando você extingue, vai ter uma redução X. Então, o que nós fizemos foi, nós fizemos uma proposta dessa mudança na incidência dos impostos, reduzindo o consumo, aumentando renda e patrimônio, e estimamos o impacto financeiro que isso podia ter, com dados de 2015. Né? Nós trabalhamos em 2017, 2018 com os dados de 2015. E nessa nossa simulação mostra que tecnicamente é possível quase você dobrar, tá certo? A tributação sobre renda e patrimônio, e se você quiser, você pode reduzir proporcionalmente, né, a tributação sobre folha e sobre o consumo. É isso que nós fizemos. E lá nós dissemos, é isso que nós fizemos, isso aqui é uma proposta para discutir, essas simulações que nós fizemos existem outras possibilidades, não são só essas, nós não estamos apresentando nada pronto para a sociedade, nós queremos debater, tá certo?
Existem outras possibilidades de simulações, etc., mas a nossa mostra isso, que é o que a gente queria mostrar. E que nós não tivemos tempo para detalhar medidas administrativas, legislativas, nem esse mecanismo de transição, né? É isso que nós fizemos. Agora, você tem toda a razão. Quer dizer, a PEC 45, ela tinha um período de transição de 50 anos, né? Agora não me lembro. Acho que são 10 ou 20 a transição pro cidadão, pro contribuinte, e quase 50 para os entes federados, né? Porque então, vai ter uma recomendação do Pacto Federativo. Mas isso é assim um contrassenso, né? Porque você está fazendo, você está dizendo assim, corretamente, o sistema tributário brasileiro é muito complexo, tem muitos tributos, etc. Então eu vou extinguir vários tributos e criar um só, etc, etc. Tudo bem, está certo, né? Porque eu tenho que simplificar o sistema, tá certo? Mas só que durante 50 anos você vai conviver com o velho e com o novo, então você vai tornar mais complexo o sistema. Eu, sinceramente, não acho que seja necessário tanto tempo para fazer essa transição. Agora, uma outra coisa importante da gente levar em conta é o seguinte: muitas medidas você pode fazer. O que nós propusemos é o seguinte: faz devagar, em parte, aumenta de um lado e reduz do outro, tá certo? Muitas medidas não precisam de nem emenda. Você faz por legislação infraconstitucional. Por exemplo, todas as mudanças do imposto de renda, nova tabela progressiva do imposto de renda. Já tem a previsão constitucional, previsão de ser progressiva. A entendeu? Questão é o apetite para progressividade. Exatamente. Está muito forte. Então você pode fazer assim, ó, vou aumentar a tabela do imposto de renda, mais a líquida, etc. Isso aqui vai me dar uma arrecadação de tanto, tá certo? E daí você, conforme vai aumentando aqui, você vai calibrando a redução da folha, por exemplo, tá certo? Vai ter um aumento de tanto aqui, então eu vou reduzir a folha. Você faz no mesmo ano isso, tá certo? Eu vou reduzir, tá certo? Então, essa calibragem faz devagar, mas vai calibrando. Aumenta aqui, vai reduzindo aqui. Deu um aumento aqui, tá certo? Claro que a questão do IVA envolve estados, é mais complicado de fazer isso, tá certo? Mas não pode fazer, não tem sentido, do meu ponto de vista, nada que seja superior a 5 anos, tá certo? Professor, em 2019, pela primeira vez, todos os estados no Brasil, através dos seus secretários de Fazenda, deram anuência para que fosse adiante uma proposta de reforma tributária que eliminasse o ICMS. O ICMS é o imposto que, no agregado do país, é o que mais arrecada, porque cada um dos estados, mais o Distrito Federal, tem competência para instituir o ICMS, assim o fazem. É a principal receita dos estados. É a principal receita dos estados. A competência tributária dos estados se exerce através da instituição e cobrança do ICMS. E todos os estados concordaram em acabar com o ICMS. Olha o estado em que nós chegamos. Quer dizer, tamanha é a degradação, né, deste imposto ao longo do tempo. Os secretários de Fazenda chegaram à conclusão de inadministrável isso aqui, né? E aí avançam, né, e falam, olha, precisamos colocar alguma coisa no lugar. Né, a gente conversou, no começo da nossa conversa, nós falávamos, nosso sistema tributário é de 1966, é um sistema tributário analógico. Né? Só que a economia, o mundo avançou, nós estamos no mundo digital. O ano passado, aquelas operações chamadas de cross-border, aquelas em que aqui da sua casa, com um aplicativo, você compra alguma coisa que vem lá da China e ela chega na sua casa, um precinho baixo e sem imposto, né? Ela chega, não é por acaso que ela vai chegar porque tem um modelo, né, que está instituído de produção da China, mas a hora que chega aqui, chega na sua casa sem imposto. Mas enfim, eles vieram e o presidente, pelo Twitter, escreveu que ele não levará adiante, não dará apoio a essa proposta do ministro da Economia dele de tributar essas compras internacionais, né? O comércio digital, esse digital tax, o nosso ministro gosta de falar em inglês, eu não me lembro qual o termo que ele usou,
para isso aí, mas é um exemplo só, né, de como que a economia, né, o mundo digital está desestruturando, né? Escutei semana passada que num dos marketplaces aqui, um dos maiores, que é o Magalu, lá dentro você tem 160 mil empresas. 160 mil empresas ali dentro, né? E essa empresa que está ali dentro pode ter o dono dela morando nos Estados Unidos, vendendo aqui no Brasil um produto que ele compra da China, né? Então, nós que somos os auditores aqui do Estado, a gente ou precisa dar uma corrida ali nos Estados Unidos, talvez na China, né? Para descobrir que nós não vamos conseguir tributar isso nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Nem na China. Então, na hora em que a gente pensa num sistema tributário que, além de tudo, precisa ser justo e solidário, a gente, ao mesmo tempo, tem esse desafio para enfrentar, né, professor? Que é pensar numa tributação também sobre essas novas formas, né, da economia, né, da economia digital. Você levantou muito bem esse ponto. Você vê que coisa louca, né? A gente começou a pensar isso em 2017, né? E eu acho que a coisa, claro que isso já estava colocado lá, né? A economia digital já estava colocada, mas com a pandemia acelerou a escala geométrica, demais, né? E nós não tratamos da economia digital, tá certo? Nós não tratamos, nós temos que, esse é um ponto importante, nós não trabalhamos com essa questão da economia digital. Tem algumas propostas, mas eu não vejo nada assim muito... Quer dizer, o que você tem lá no G7, né, tentando tributar os grandes, né, os grandes gigantes aí da tecnologia, né? Mas essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Outra coisa que a gente tem que fazer é criptomoeda, tá certo? Porque hoje parece que uma parcela importante das compras e tal já pode ser feita por criptomoedas, tá certo? Isso aí tende a se expandir no futuro, né? Como é que você vai tributar isso, tá certo? Então são novos desafios aí que a gente tem pela frente. E falando em desafio, eu quero perguntar para você um dos grandes desafios que você teve, né, nos últimos anos. Só para contextualizar aqui, né, quem vai assistir esse programa, o professor Eduardo Fagnani, junto com a Federação do Fisco, né, a FENAFISCO, idealizaram a reforma tributária solidária e necessária, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó, mostra aqui, ó, que tem esse livrinho resumido, não é isso? Isso aí das propostas. Ele tem um resumo aqui, e é uma briga já antiga. Isso explica em grande parte a relação, né, do professor com o fisco. E aí tem essa emenda, a PEC da Reforma Tributária 45, né? E aí você conseguiu, isso está tramitando no Congresso, isso entrou, né, na agenda parlamentar da União Brasileira. E eu queria que você contasse um pouquinho, explicasse o que é a sua proposta legislativa, né? O que ela é, e como que foi o desafio político, né? Como que foi para começar? Quais partidos assinaram? Está em que pé hoje? Por que vai? Por que não vai? Quais são os desafios? Como que a gente muda o Brasil? Essa pergunta é mais complexa. No final é isso, né? Mas, bom, eu tinha feito um trabalho reunindo vários especialistas, etc., para enfrentar a reforma tributária, a reforma previdenciária, né, que o governo Temer estava organizando, né? E isso foi feito a pedido de uma das entidades sindicais, que é a Anfip, né? E esse trabalho, acho que nós tivemos alguma importância, algum papel, entendeu, em impedir a tramitação da reforma da Previdência no governo Temer, né? Depois a gente não conseguiu no governo Bolsonaro, embora nós tenhamos, vamos dizer assim,
as coisas mais obscenas de novo, tá certo? Nós conseguimos retirar, né, da proposta do Guedes, né, como a capitalização, por exemplo, tá certo? Mobilização, quer dizer, acho que o nosso trabalho técnico conseguiu subsidiar a ação parlamentar e da sociedade civil e em alguma medida foi alterado, né? Mas aí, nessa época, a FENAFISCO, né, que é a Federação dos Auditores Estaduais, né, que foi o Charles Alcântara que iniciou a gestão dele, e ele achou legal o trabalho da Previdência e sugeriu para o Anfip que se fizesse uma parceria para trabalhar com a reforma tributária, no mesmo modus operandi, né? E a ideia dele era se contrapor, né, à simplificação do consumo, que era só isso que se discutia no Brasil. Então foi essa a ideia. Eu acho que a FENAFISCO, a própria Anfip, quando fizeram isso, eu sou muito... Bom, eu trabalhei nesse tempo todo, especialmente com o Charles Alcântara, né? É uma visão de um sindicalismo que eu acho que é necessário, sabe? Porque é evidente que os sindicatos eles têm que defender os interesses dos seus associados, mas os sindicatos, do meu ponto de vista, também tem que ter um compromisso com o país, né? Não pode ficar, do meu ponto de vista, né? Não pode ficar só nas pautas corporativas, né? E assim foi o papel dos sindicatos depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, os sindicatos como um dos mecanismos de, né, o Estado, empresário, os sindicatos, né, para a defesa dos interesses da sociedade, enfim. E acho eu que nos últimos anos, em geral, mas também no Brasil, os sindicatos perderam um pouco esse papel, né? Então eu achei muito interessante a proposta, tanto da FENAFISCO quanto da Anfip, né, de pensar uma reforma tributária que pense no país, tá certo? Uma reforma tributária que pense no país e mesmo enfrentando algumas questões internas entre os auditores, né, que muitos não têm essa compreensão, né, mas eles tiveram, enfim, a ousadia de fazer isso. Então foi aí que surgiu, né? A partir daí a gente conseguiu o apoio de outras entidades, como o Conselho Federal de Economia, como o Oxfam Brasil, como o Instituto de Justiça Fiscal, como a ABRAS, Associação Brasileira de Economia da Saúde, o DIESE, né? A Fundação Friedrich Ebert, que é uma fundação alemã. Então a gente juntou todo esse pessoal e aí a gente foi buscar parceiros, né? A gente conseguiu 44 especialistas, entre auditores, entre acadêmicos, etc. Aí começamos a discutir, a gente discutia, fazia reuniões em Brasília, sexta, sábado e domingo, várias reuniões em Brasília. Nossa, hein? É muita vontade de querer mudar o Brasil, né? Mas é o único horário que o pessoal tinha, né? Então... Bom, em 2018 lançamos o diagnóstico, um documento de 900 páginas, escrito por 44 pessoas, em 2018. E acho que no começo e no final de 2018 a gente também fez propostas para mudar a partir do diagnóstico, né? Foi um trabalho de 2017, 2018 pesado, né? E evidentemente fazendo muitos debates. Bom, a partir do momento que a gente teve esse documento, foi bom, agora a gente tem que transformar isso num ato político, né? E aí surgiu uma ideia, era difícil, eu conversava com os partidos políticos, a coisa não evoluía. Aí a gente teve a ideia de conversar com o consórcio Nordeste dos governadores. E aí nós conseguimos ter uma palavra, sermos recebidos pelo governador Flávio Dino, Maranhão, que é uma figuraça, uma pessoa extraordinária, nos recebeu muito bem e falou, e é uma pessoa que mandamos o documento para ele, chegou lá e tinha lido tudo, sabe, a pessoa que estuda,
ler, sabia de tudo. Ele falou, não, fecha com a proposta de vocês. É o seguinte, a próxima reunião do consórcio vai ser daqui a 10 dias, daqui a 9 dias eu vou estar em São Paulo, vocês têm que apresentar um projeto de lei. Daqui a aí volta para São Paulo, 15 dias para fazer o projeto de lei. Aí o nosso pessoal trabalhou junto com o pessoal do PT, assessoria técnica do PT, assessoria parlamentar do PT, parlamentares como o Afonso Florense, enfim, de outros partidos também. Foi um trabalho assim de 15 dias, de 20 dias, sei lá. Puta, teve um dia que a gente teve uma discussão de 10 horas pelo WhatsApp, uma coisa de louco, tá certo? E aí fechamos lá uma primeira versão. Fechamos essa primeira versão e entreguei para o Flávio Dino aqui em São Paulo. Ele, no dia seguinte, era um evento na Carta Capital. Então, tá aqui o que você pediu, tá aqui. No dia seguinte, ele foi lá para o Fórum dos Governadores. Eles aprovaram a ideia, nos convidaram para ir lá. Nós fomos em setembro, acho que foi em Natal. Apresentamos, e depois que fez esse acordo com os governadores, que são de vários partidos, os partidos políticos começaram foi mais fácil fazer aproximação com os partidos, exceto com o PT, né? Mas desde logo o PCdoB e o PT. E aí a gente construiu, a partir disso foi mais fácil construir essa articulação, né? Que aí foram os parlamentares que fizeram, o Afonso Florense teve uma importância muito grande, a Jandira Fegali, o Molon pelo PSB, enfim. E aí a gente conseguiu unir os 6 partidos, PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PDT. Tá certo? Rede e PDT. Nós juntamos todos esses partidos e aí esses partidos protocolaram na Câmara em 2018 ainda, se eu não me engano, 2018 ou 2019, não sei, agora fugiu, talvez 2019, protocolaram na Câmara uma emenda substitutiva global à PEC 45, de número 178, tá certo? Quando foi lançado foi em Brasília, lá no Congresso Nacional. O Rodrigo Maia foi lá, um monte de gente parlamentar, o Rodrigo Maia discursou, não sei quem discursou. Esse é um auditório que é do lado da imprensa. Eu falei, porra, amanhã o pessoal vai falar da reforma tributária solidária, né? Que passou a se chamar reforma tributária solidária justa e sustentável, porque inclui a questão do meio ambiente. Eu falei, nossa, Rodrigo Maia, todo mundo aí, deputado, parlamentar, senador, governador do Piauí, governador do Senado. Dia seguinte, silêncio absoluto, não aconteceu nada aquele dia, tá certo? E nunca a imprensa falou que existe uma terceira proposta de reforma tributária que também tramita no Congresso Nacional. Nunca! Tá certo? Mas como você explica isso? Hã? Posso fazer só uma provocação? Em 2018, houve o Fórum Internacional Tributário. Foi o FIT. Né? O FIT, que a FENAFISCO teve presente e tal, e o sindicato, na época... chamou os presidenciáveis na época para ir. Chamou, e é disso que eu queria falar, porque representando o PT esteve a Gleisi. Não sei se o senhor estava lá. Eu ajudei a organizar. O senhor lembra da pergunta que fizeram para a Gleisi? Perguntaram para a Gleisi, eu vou compartilhar então com o pessoal. Perguntaram para a Gleisi o seguinte, nessa pergunta que você está fazendo agora, Vitor. Perguntaram assim, essa reforma é legal? É legal. Ela é boa? É boa. É justa, sustentável. Mas a senhora representa aqui um partido que esteve no governo. E não fez. Né? E agora a senhora vem aqui defender algo que o seu partido, quando esteve no governo, não fez. Né? E lembra, professor, o que foi a resposta dela? Ela respondeu o seguinte, é verdade. Nós estivemos e não conseguimos fazer, embora tenhamos levado propostas, não essa, mas outras, de questões tributárias para o Congresso. E por que nós não conseguimos fazer? Porque o Congresso tem
né, uma dinâmica e interesses que não estão alinhados com esse, mesmo sendo o governo. Então, essa é uma discussão que é importante, né, que é para que a gente perceba o seguinte: a discussão está polarizada na eleição presidencial e assim vai continuar. Hoje, né, em particular, tivemos a desistência de mais um candidato da terceira via, então ela vai continuar cada vez mais polarizada. Mas essa reforma que o senhor apresenta, que o senhor defende, coordenou, ela precisa passar no Congresso. Não, sim. E o Congresso vai continuar, de modo geral, com o perfil que tem, né, professor? Depende, olha só. Vamos lá. Primeiro, eu queria te dizer o seguinte: quando eu falei aqui que no Brasil, nos últimos 30 anos, reforma tributária foi sinônimo de simplificação, eu incluo os governos petistas. Porque o PT elaborou uma proposta que era a PEC 233, de reforma tributária. Quem que elaborou essa proposta? Bernardo Api, que ele era da área econômica do governo, do Palocci e tal, tá certo? Então, nos governos petistas, o PT apresentou uma proposta de simplificação do consumo. Ele não enfrentou, até onde eu saiba, pelo menos a proposta mais importante, que era a PEC 233, não foi sobre renda e patrimônio, tá certo? Então, tem esse primeiro ponto, é importante fazer essa ressalva. Segundo ponto, eu acredito que, olha, a reforma tributária solidária foi lançada em começo de 2018. Não estou falando do projeto, da emenda substitutiva, que foi um pouquinho mais para frente, acho que 19. Mas se você olhar esse ano de 2018, leia o programa do Ciro Gomes. A reforma tributária solidária está lá. Leia o programa do Haddad, a reforma tributária solidária está lá. Tá certo? Inclusive, nós tivemos, como eu te digo, em outros partidos também, no PSOL também, PCdoB também, e nós tivemos interlocução com vários desses assessores econômicos. Mas dá uma olhada no programa do Ciro, dá uma olhada no programa especialmente, mas também no PSOL, também no PCdoB, da Manuela. A reforma tributária estava lá. Tá certo? A tese da progressividade estava lá. Tá certo? Para mim isso é uma vitória, tá certo? Vitória de todo mundo que participou desse projeto, especialmente das entidades que promoveram esse estudo, tá certo? Então esse é um ponto importante isso. Segundo ponto, eu tenho acompanhado mais de perto o debate no PT nesses últimos anos, tal. Eu tenho assim, essa ideia está enraizada, já estava no programa do Haddad, tá certo? E está enraizada. E eu te digo, quando o Lula fala temos que incluir o rico no imposto de renda, é porque chegou até ele, tá certo? Não é verdade? Sim. Talvez antes não tivesse chegado. Agora, tá bom, o Lula quer fazer uma reforma tributária solidária, o PT quer fazer, e aí, dá para fazer? É uma outra questão, tá certo? É uma outra questão complicadíssima. O Congresso Nacional. Saber que Congresso Nacional nós vamos ter em 2022, 2023, tá certo? Quer dizer, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, tão importante como a eleição para presidente é a eleição para deputado, é a eleição para senador, tá certo? Então, quem é a favor da civilização tem que trabalhar muito para que a gente tenha uma bancada maior, né, que represente os interesses da sociedade, não os interesses patrimonialistas, né? Quer dizer, a gente estava conversando aqui, nesse período de aprovação da reforma tributária solidária, justa e sustentável, a gente contava com 110, 130 parlamentares. Juntamos 6 partidos da oposição, quanto dá? 130. Tá certo? Com 130 você não aprova nada, você não consegue nem vetar uma PEC, tá certo? Porque precisa de 2/3, não é isso? Então, veja, quer dizer, para mim, se não tiver uma renovação e o nosso campo conseguir ter parlamentares, nós temos que ter pelo menos 250 parlamentares ali, 230,
tá certo? Para mim é isso, tá certo? Porque se não for isso, como é que você governa um país com 34 partidos, a maior parte deles fisiológicos, tá certo? Fazendo composição. E a composição, em geral, não defende os interesses da população, né? O que nós vamos viver pós-eleição, né? Eu acho que vai ser um quadro muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Tanto pela questão fiscal, né? Só o rombo dos precatórios, quanto vai ser o ano que vem, tá certo? Só o precatório, não estou nem falando do resto, tá certo? Nós temos um auxílio emergencial criado, acabaram com o Bolsa Família, que é o programa mais premiado no mundo, puseram um auxílio emergencial que acaba em dezembro. Como é que faz em 2023? Tá certo? Então, é complicada a situação do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político, etc, etc. Mas eu acredito que, dependendo dessa composição, se é possível o campo democrático e tal, ter uma base parlamentar maior, tá certo? Tem que ser bem maior, tá certo? Pelo menos 220, 250, eu acho. Não sei se é possível. Se tiver isso, talvez a gente tenha uma correlação de força um pouco mais favorável, né? É assim que eu vejo. Deixa eu, então... A gente está chegando no final daqui a pouquinho já. Então vamos ver. O que foi essa conversa hoje? Qual que foi o resumo? A gente hoje no Brasil, a gente é um país que é campeão de desigualdades, né? E o sistema fiscal, que é como que o Estado recebe o dinheiro e como que o Estado gasta, ele em si gera um tanto das forças que fazem concentrar renda, né? O próprio Estado, em vez de ajudar, as políticas escolhidas atrapalham, né? A gente cobra pouco imposto dos mais ricos e gasta pouco dinheiro com os mais pobres, né? É isso. A conversa foi isso. E aí o professor tem um ativismo junto com as entidades do fisco, que veio no Congresso Nacional, já colocou ali fincou uma lança, né? Uma bandeira, acenando um caminho, talvez. E a gente precisa de parlamentares, né? Que tenham essa causa, que você chamou de causa da progressividade. Você acha que... Causa da civilização. Então, vou pegar esse ponto. Olha, esse podcast é o segundo produto do movimento Projeto Que Acontece, né? O primeiro é esse livro aqui, que ainda não está lançado, que o professor Fanhani é um coautor também. E eu gostei muito de uma frase que você usou no seu capítulo, que foi até para a conclusão também, que é assim: a gente corrigir isso, no caso brasileiro, é uma questão civilizatória. Né? Você acha que em quanto tempo... Primeiro, é possível? Se sim, em quanto tempo que a gente começa a mudar isso? Acho que essa é a... Olha, é possível. Eu disse, é difícil, mas é possível. Depende muito da correlação de forças que vai surgir pós-eleição, quem vai ganhar a eleição, com que forças, né? Como é que vai ser a renovação no Congresso, será que os setores que são favoráveis à cultura, à diversidade, a igualdade racial, a igualdade de gênero, que defende o combate à desigualdade, o combate à fome. Se esses grupos conseguirem ter uma força maior, né, bem maior no Congresso Nacional, você começa a criar mais condições para isso. Eu sou otimista com relação... Eu não vejo que há possibilidades, tá certo? Não é simples, mas há possibilidade. Agora, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, quer dizer, fica aí, essas ideias estão aí plantadas, tá certo? A economia, a política, a história é dinâmica, tá certo? Tá vindo aí uma garotada aí que, né, que muitos vindo
das periferias dos grandes centros urbanos, né, que estão tendo um acesso maior à cultura, a meios de comunicação, à informação. Eu acho que essa questão, se eu não assistir isso, eu tenho certeza que os meus netos, meus filhos vão assistir. Para mim é inevitável, entendeu? É impossível um país que é a segunda... É impossível, assim, é muito simples para mim, parece tão óbvio, né? Quer dizer, o país que tem... que já foi a 6ª economia do mundo, hoje é a 12ª, né? Que é a 2ª economia sociedade mais desigual do mundo, só pede para o Catar, tá certo? Onde nos últimos 5 anos, né, você teve 5, 6 anos, um empobrecimento, um aumento da pobreza, aumento da desigualdade, aumento da mortalidade infantil, uma piora generalizada dos indicadores sociais, hoje com as pessoas passando fome, um país que já saiu do tal do mapa da fome da ONU, tá certo? E ao mesmo tempo você tenha um grupo de bilionários, né, que são eleitos aí pela Forbes, né, cuja riqueza entre 2010 e 2020 passou de 6% do PIB para 23% do PIB. Tá certo? Não tem nenhum problema. O problema é que eles não pagam impostos, né? Eu estava dizendo para vocês, quer dizer, a Petrobras vai distribuir 60, 70 bilhões de lucros de dividendos, não é isso? É daí que vem a renda dos bilionários, tá certo? E não pagam um tostão de imposto. Quer dizer, não é possível. Outro dia, quando você pega, na década de 50, o Zequete fez aquela música que chamava, como é que é, Opinião, né? Como é que é? Pode me prender, pode me bater, pode até me deixar sem comer, que eu no mundo de opinião, né? Aí diz assim, se não tem água, eu cavo um poço. Se não tem comida, eu pego o osso e faço uma sopa e deixo andar. Tá certo? Essa década de 50, tá certo? As pessoas com fome pegava o osso para fazer uma sopa, para matar a fome. E nós estamos aqui no século XXI vivendo a mesma coisa. Nesse período, quanto que aumentou a riqueza no Brasil, a concentração da propriedade. Não é possível que isso em algum momento não vai mudar, tá certo? Então, a reforma tributária progressiva... É a questão civilizatória, né? É a questão civilizatória. É isso que nós falamos, que nós temos um país, um dos países que teve mais de 300 anos de escravidão, tá certo? Aqui, ao contrário dos Estados Unidos, de outros, quer dizer, você tem colônias, né? Formação dos Estados Unidos e de vários outros países, mas era colônia de povoação, quer dizer, a ideia é ter uma nação, tá certo? Aqui sempre foi uma colônia de exploração, tá certo? O português chegou aqui, viu que tinha pau-brasil, escravizou o índio, botou o pau-brasil no navio, depois é o ouro, depois é o couro, depois é a borracha, depois é o café, depois é a cana-de-açúcar, depois é o café, que sempre foi uma colônia de exploração, você nunca formou uma nação, tá certo? E hoje é assim também, quer dizer, essas coisas que são meio atávicas, né? Quer dizer, o Brasil sempre foi visto como uma colônia de exploração, tá certo? Nunca de constituir uma nação. Por isso que o nosso processo civilizatório é tão incipiente, tá certo? Mas eu espero que um dia isso mude, eu tenho certeza que isso vai mudar, né? Porque não é possível que essa obscenidade continue. Nós temos uma sinalização aqui que nós estamos chegando no final, professor, mas a minha esperança é que, assim, um trabalho tão bacana como esse que foi feito, né, de tanto esforço, né, com colaboração de tanta gente, e que chega a uma conclusão, que é essa da necessidade da gente fazer essa mudança na estrutura tributária, entender que isso, apesar de constar nos programas de governo do Ciro, enfim, ser apoiado por todos esses partidos de esquerda, é
uma proposta liberal. Isso eu gostaria que ficasse destacado para que a gente vá para essa eleição e perceba o seguinte: independentemente de que você vai votar, perceba, essa é uma proposta que não precisa entrar na polarização, para que a gente salve isso, que isso é importante. Nós vamos jogar junto. O Senado fez uma pesquisa agora, 22% da população brasileira se diz de direita, 11% de esquerda, 55% de centro. Né? Mas isso não se reflete nas intenções de voto. Então faz o seguinte, está confuso para entender que lugar que você é? Faz o seguinte, tem uma proposta, que é uma proposta de modernização do Estado através de uma reforma tributária. Isso não é de direita nem de esquerda. Aliás, se for para classificar, seria de direita, porque é liberal. Portanto, pode apoiar, viu? Inicialmente quem apoiou foi de esquerda, mas não rotule para que a gente possa ter sucesso. Não, é verdade. Inicialmente quem apoiou não foi de esquerda. Quer dizer, isso começa lá com a Primeira Guerra. Pois você está falando aí do New Deal, aí, com Roosevelt. O Roosevelt não é um cara de esquerda, tá certo? De Gaulle, Adenauer, o próprio Churchill. No mundo, né? Tá certo. Mundo, tá certo? Então, isso é uma proposta. Bom, veja o que o Biden está fazendo. Não, veja o que o FMI está fazendo. Se falar com o Biden, eles vão achar que é de esquerda. Vão achar que o Biden é de esquerda. É de esquerda, né? Tá certo. Tá contra o... Não, mas o FMI não é. Você pega o que o Banco Mundial está dizendo, você pega o que a revista Financial Times está dizendo. Financial Times está dizendo o seguinte: o neoliberalismo acabou. A pandemia colocou prego no caixão do neoliberalismo. Nós temos que pensar agora num outro contrato social. Aliás, seria bom se a gente pensar no contrato social do pós-guerra, tá certo? E vai citar lá o Beveridge, tá certo? Que é o pai do sistema de proteção social inglês, que depois se difundiu para o mundo todo, tá certo? Então, veja, é o Financial Times. O Financial Times não é de esquerda, tá certo? Então, você tem toda a razão. Quer dizer, a gente tem que discutir as ideias. De novo, quer dizer, a gente falou aqui, né, o Adam Smith, que é um economista liberal clássico, né, que pela primeira vez criou a ideia da teoria da equidade, né? Então vejam, isso é importante. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, quando os liberais europeus fazem isso, os próprios Estados Unidos fazem isso na década de 30, 40, 50 do século passado, eles estão pensando no capitalismo, tá certo? É interessante isso, quer dizer, porque a ideia é a seguinte: se eu distribuo a renda, as pessoas vão aumentar o seu poder aquisitivo. Se eu vou aumentar o poder aquisitivo, elas vão comprar. Com isso, eu incentivo a produção, né? E a rentabilidade, a própria reprodução do capitalismo. Quer dizer, então é esse que é o cálculo que está por trás, né? Quando a gente for para uma reforma tributária progressiva que distribui renda, né, os empresários deveriam abraçar isso, né, ao invés de taxá-las, de rotulá-las, né, sem mostra um desconhecimento da história, né? Você tem toda a razão. Então, para fechar, o Fanhani, que é um parça do Piketty, né? Que os dois, inclusive, assinam coisas juntos, né? Na Solidária. Foi o Mark Morgan, que trabalha com o Piketty. O Piketty é o cara que diz que hoje, que entendeu que hoje a gente está vivendo níveis de concentração de renda iguais ao da Belle Époque, né? A gente hoje tem uma verdadeira realeza. No Brasil. E o cara que faz essa defesa, essa luta, que abraçou essa luta aqui para brigar no caso brasileiro, o nome dele é Eduardo Fanhani, né? Então, Fanhani, para a gente encerrar, eu vou pedir para você dizer pro pessoal que está em casa como que acha você nas redes sociais, ou o seu site, como que acha seus inscritos, e nessa leva já faz as considerações finais aí, deixa um abraço. Tá bom. Eu agradeço muito vocês pelo convite.
A Lilian também teve um papel importante. Um prazer enorme. Eu ando meio chateado com as redes sociais, eu não tenho ultimamente. Enfim, eu tenho Instagram, tenho Twitter, né? Tenho Instagram, acho que é Eduardo Fanhani, ou Fanhani Eduardo, sei lá. Estou no Facebook também, vocês me acham lá. É Fanhani Eduardo. Fanhani Eduardo. Mas ultimamente eu não tenho frequentado muito as redes sociais. Mas vocês, de algum jeito, vocês me acham aí. E estou à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Professor, quero agradecer, uma aula aí pra gente, um tema espinhoso e, né, o senhor com didatismo aí, e, né, com uma experiência, com essa experiência tão rica, né, que é esse trabalho coletivo para produzir algo que é tão importante para o país, apresentar esse tema, destrinchar isso daí e mostrar as possibilidades, né, de caminhos para que a gente avance nessa jornada civilizatória, é algo muito importante e que fica esclarecido, né, fica sedimentado num trabalho como esse. Então, mais uma vez, agradecer ao senhor e essa participação aqui nesse bate-papo com a gente. Obrigado. Isso aí. Então, para fechar, Brasil tem jeito? Tem jeito, claro que tem. Você pensa o Brasil, o que era o Brasil há 100 anos atrás, tá certo? E o que é o Brasil hoje? Eu te falei, acho que a gente falou disso. 100 anos atrás, o Brasil é um país com 80% das pessoas morando no campo, agrário, sem direitos, sem nada, e analfabetas, né? Hoje essa realidade mudou, né? Para melhor, em vários sentidos. Então, a gente tem toda a condição de superar essa crise atual, não tem a menor dúvida, tá certo? Às vezes os tempos são meio difíceis, mas a história é dinâmica, a história nunca termina, né? E eu acredito que as novas lideranças, novas cabeças, né, que vão surgir, que certamente vão surgir, vão emergir, e vão, sem dúvida nenhuma, inaugurar um ciclo. Mas no longo prazo, não tenho a menor dúvida, basta ver o que era o Brasil há 100 anos atrás. Obrigado, Eduardo.